E depois eu coloquei terra, mar e céu. A pessoa escreveu terra, mar e céu. Aí tem embaixo. E aí eu fui aprendendo. Depois eu pensei, não, eu preciso apressar isso. Então eu vou vender e comprar revistas de quadrinho, o que viesse. Então eu comprei algumas revistas e comecei a vender na porta do cinema. Eu lia elas antes, depois eu ia na porta do cinema, trocava e vendia algumas. E assim eu aprendi a ler. E comecei a fazer uma leitura mais séria. Eu queria alguma coisa mais séria do que revista em quadrinhos. E comecei a ler a literatura brasileira, José de Alencar, Bernardo Guimarães, todas aquelas coisas. Euclides da Cunha, o que vinha, eu comprava no seco, no mercado São José. Estava animado, minha mãe me botou na escola. Eu entrei já no segundo ou terceiro ano, já sabia ler, não tinha mais adiantado. Tinha uma banda na escola e me botaram como maestro. Banda do mestre André, que eu comprei. Eu era um maestro daquele grupinho. Muito feliz, era uma igreja na matriz de Santa Isabel. O padre construiu dentro da escola, dentro da igreja, uma escola para crianças pobres. E eu fui matriculado naquela escola. E uma professora, certa vez, fez uma lente com fumaça de vela para olhar um eclipse que ia acontecer. Cada menino tinha o seu vidrinho com aquela cinza para olhar o eclipse do sol. E o eclipse foi uma coisa fabulosa, todo menino viu e jogou fora o seu vidro. Mas eu guardei o meu. De vez em quando olhava o sol. Até não faça isso, isso vai prejudicar a sua retina, os seus olhos. Mas eu nunca esqueci aquele sol. Aquela coisa de por que não derrete e escorre? Eu devia ter uns 9 metros por aí. Por que não derrete? Isso nunca esqueci. Aí, sai da escola, você vai precisar trabalhar no Mercado São José. Me levaram à força para o Mercado São José. Eu não tinha vontade disso, só 9 anos. E aí eu tinha que vender. Pense em vender, pense em vender. E eu pensava só em ler. Então eu ia no próprio mercado, comprava os livros e eu lia durante o expediente, na barraca. E meu irmão chegava e tirava o livro e rasgava. O que quer que eu estivesse lendo. Eu desenvolvi uma estratégia de enganá-lo. Eu abria o livro e deixava o livro aberto na prateleira. E eu ficava perto lendo. Quando ele chegava, eu... Pois não, freguesa? E ele... Passou uns dias e ele começou a desconfiar. Disse que ele não está lendo mais? E aí ele trabalhava ali no mercado e eu cuidava da banca lá fora. Mas aí um dia ele chegou assim. Aí eu estava pertinho da prateleira lendo o livro aberto assim. Ele, peguei você, rasgou. Eu falei, olha, acabou a história. Você pode me matar, pode fazer o que quiser. Eu não quero mais olhar para você. Eu nunca mais na minha vida eu trabalho para você. Tchau. E saí, desafiei ele, saí andando pelo centro da cidade, andei. Atravessei toda a Avenida da Imperatriz e parei de frente de uma igreja. Igreja Católica Matriz à Boa Vista. Quantos anos você tinha nesse momento? Eu tinha 16 anos. E eu me sentei na escada da igreja. E eu vi uma música que dizia assim: ainda hoje ao cair da tarde, sem muito alarde, vou dizer que eu vou pregar o meu sermãozinho. Eu entrei na igreja. Lá na frente tinha uns jovens, um grupo de jovens ensaiando. Eu fui e me sentei perto. E aí logo eles vieram, como vai, quem é você e tal. Me convidaram para participar do grupo de jovens Maranata. E eu, claro, aceitei imediatamente. Pouco tempo depois, eu entrei na universidade, recuperei todos os meus estudos. Eu fiz supletivo de primeiro e segundo grau em 1 ano, bem rapidinho, 2 anos. Depois eu fiz 1 ano de vestibular e entrei na universidade. Antes eu tinha feito um concurso nos Correios, trabalhava nos escritórios dos Correios. Mas quando eu passei no vestibular, pedi demissão dos Correios. Mas você vai estudar de noite, sua aula é 7h30, dá tempo de você
trabalhar até 6 e você ir para a faculdade. Não, eu vou para a universidade de manhãzinho e vou estudar o dia inteiro até a noite. E eu pedi demissão dos Correios e para minha mãe era quase uma loucura fazer aquilo. Mas eu queria estudar. Eu não quero saber. Aí eu dei um jeito, pedi demissão e fui. Ia sair de casa às 6h30 da manhã, 7 horas, ia para a universidade, passava um dia na biblioteca. Ali eu li o que eu podia ler. Teatro, o que tivesse eu li. E à noite eu ia para a aula, curso de economia, tinha matemática, tinha essas coisas todas, mas era meio marxista e eu já desconfiava daquilo. Eu já não gostava do padre, do bispo Dom Helder Câmara. Eu já achava aquilo que tem alguma coisa errada. Eu comecei a descobrir um padre chamado Teilhard de Chardin. Falava de ciência e religião. E aquilo me apaixonou. E logo depois apareceu um sujeito no grupo de jovens, chamava Cipriano Carvalho. Moreninho e tal, sentou lá no grupo e tal. E um dia ele resolveu contar a história de Esaú e Jacó. E quando ele contou aquela história, foi lágrima para todo lado. Quando Jacó se abraçou com Esaú, até o pai estava emocionado. Ele sabe que o padre. Quando terminou, eu falei: olha, você tem um mistério. Eu quero saber onde é que você aprendeu isso. Ele falou: vai na minha casa sábado que eu te ensino. Eu digo: onde é? É aqui 2 ruas depois da igreja. Ele morava num quartinho 2 ruas depois da igreja da Matriz da Boa Vista, para onde eu fui quando saí do mercado a esmo e fui parar ali. E ele me sentou numa cadeira, no para-choque de um Fusca vermelho, botou um quadrinho assim na parede, e como giz me ensinou o princípio da criação. E eu pensei: encontrei a verdade. Era isso que eu estava procurando, eu não encontrava em lugar nenhum. Como é que eu faço para ver o resto? Ok, vai na minha casa. Ele levou um papel e uma caneta futura, grudou a caneta futura na parede e ensinou a queda do homem. E eu pensei: encontrei outra parte da verdade. Agora, como é que eu faço para ver o curso todo? Eu não sei. Tem que ser em São Paulo. Vamos para São Paulo. Terminei o 2º ano da universidade, fui para São Paulo. Lá assisti. A Lourdes Ani me explicou: o Messias nasceu. Por aí mesmo, tá certo. Nasceu mesmo. E levei comigo um grande amigo chamado Emílio Cabral. Ele não vingou. E aí depois veio 7 dias, o reverendo que falou 21 dias, eu emendei, abandonei a universidade. Já tinha feito concurso na Caixa Econômica Federal, fui aprovado, já tinha levado documento, estava tudo pronto para assumir aquele emprego. Eu ia fazer isso. No 3º ano de economia, eu entro na Caixa Econômica. Já estava tudo certo, já tinha feito isso, mas abandonei tudo e vim para a igreja. Hoje eu entendo que eu vim para a igreja para escrever. Então eu não tenho dúvida que a minha missão é escrever. Eu vim para fazer isso. Não tenho dúvida disso. Mas, por que eu digo também? Porque 40 anos se passaram desde que eu fui pastor do Recife. Me mandaram para ser pastor do Recife. E eu fui para Paraíba também. E na Paraíba, eu escrevi vários artigos no jornal, entre eles esse aqui: A Origem dos Humanos, Criacionismo ou Evolucionismo. Aqui é 1980. Quantos anos? 39. 1980. E depois eu juntei todos os artigos e fiz esse livrinho. 1980. E eu vendi isso. Restaurava material com esse livreto. Tem uma lógica nisso aqui. Tem algo por trás disso aqui que é grande. O livrinho foi
boicotado, foi proibido. Mesmo assim, em 87, eu fiz um jornal chamado Folha do Brasil, que hoje é o órgão oficial do governo federal. Na internet você vai lá, Folha do Brasil. E eu publiquei 2 artigos em 1987 falando do biocosmos. A ideia da onipresença de Deus na natureza. E em 1980 eu percebi que eu estava escrevendo um artigo que chamava O Big Bang, a origem do universo. E no meio do artigo eu fui ler o Princípio Divino na página 19 do Princípio Divino. E lá estava escrito assim: o universo é um perfeito corpo orgânico. São essas palavras. Deus é o espírito do universo. E o universo físico é o corpo de Deus. É a forma externa de Deus. E quando eu li isso, imediatamente me veio na mente a palavra biocosmos. Pronto. Essa palavra definiu a minha vida de trabalho de 1980 até os dias atuais. Paralelamente à minha missão missionária, eu fui pastor em Roraima, fui pastor em Recife, pastor em Paraíba e pastor regional em São Paulo, e sempre fui um conferencista, sempre tivemos a nossa atividade religiosa. Mas paralelamente a isso, eu mantive uma segunda missão, que era desenvolver a ciência da unificação. Contribuir. Cada país do mundo pode estar também na corrida. É como se fosse uma corrida, ok? Uma espécie de Olimpíada. Cada país deve estar pessoas desenvolvendo estudos relacionados com a ciência da unificação. E o Brasil está no páreo. E eu estou representando essa corrida. Eu represento o Brasil nessa corrida. Talvez a gente tenha uma vantagem, pois nós saímos 40 anos atrás, quase 40 anos atrás, e temos um princípio divino. Há muitas pessoas que sem o princípio divino não enxergam direito. Ok? Então, não é um acaso. Essa cidade aqui é onde nasceu a Igreja da Unificação, e historicamente é aqui o berço da Igreja da Unificação. Então, esse evento também não é um encontro de professores. Ele é a providência para o início de algo grandioso que nós não sabemos o que é, mas é parecido com a Revolução da Verdade que aconteceu no Brasil de 2014 a 2018. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então aqui é o start de uma revolução. Revolução da verdade junto com a revolução da justiça. É com esse sentimento, com esse coração que eu vim para cá. A conferência é um detalhe importante, mas é um detalhe. O que Deus e o céu queria é nos trazer até aqui. E a simples fato de nós estarmos aqui, segunda geração e primeira geração, é exatamente o ponto que Deus queria de nós. A partir daqui, eles poderão dizer: ok, agora deixa conosco. Ok? Então, eu espero grandes mudanças a partir daí. Perfeito. Feito esse preâmbulo, nós vamos falar um pouco sobre a chamada história das mentalidades. As pessoas falam que a história é só o registro dos líderes, os reis, os grandes eventos, e o povo, a mentalidade da época é deixada de lado. Então se desenvolveu um estudo chamado História das Mentalidades, que incluía a mentalidade da época, não só da liderança que escrevia a história. De um modo geral, nós podemos dizer que a humanidade atravessou 3 etapas: a mentalidade mítica, a mentalidade filosófica e a mentalidade científica. Uma criança, até uma certa idade, nas teorias do Piaget, ela desenvolve uma mentalidade que ela é mítica.
O trem cai em cima do pica-pau e o pica-pau sai inteiro. E ninguém duvida, ninguém questiona. Admite que é a mentalidade dos mitos. Quando essa criança cresce, ela chega aos 12 anos, ela entra numa nova etapa, que é uma etapa mais racional, lógica, ok? É a mentalidade filosófica. E finalmente, quando ela passa dos 12 anos, a pergunta é a explicação real. No caso de um nascimento, como eu nasci, mamãe? A cegonha me trouxe. Mito da cegonha. Como eu nasci, mamãe? Você é a semente que o papai depositou na barriga da mamãe e a semente cresceu. Mentalidade científica. Cópula, fecundação, gestação e parto. É a verdade. O indivíduo passa por essa etapa, mas a humanidade inteira passou por essas etapas. Houve um tempo que a mentalidade universal era mítica. A Bíblia, por exemplo, tem 3.600 anos de idade, foi escrita para um povo de mentalidade agropastoril e, portanto, ela tem muitas mensagens escritas numa linguagem mítico-poética. Por exemplo, o mito de Adão e Eva. É a verdade numa linguagem mítico-poética. Então a serpente falou e tal. Né? É a verdade, mas numa linguagem mítica. Okay? Ela precisa ser decodificada. Okay? Usa a criptografia. Mas quando fala de valores morais, dos provérbios, etc., a linguagem é clara. Mesmo com Jesus, 2000 anos atrás, ele ainda precisou usar uma série de figuras de linguagem e parábolas por meio de comparações, etc., porque as pessoas, a mentalidade das pessoas não tinha nível para suportar. Okay? Boa parte das crenças cristãs, católicas e evangélicas são dogmas, baseados em mistérios que eles não compreendem. E isso significa que muito ainda é mentalidade mítica. Okay? Arrebatamento, fisicamente, sem passar pela morte física. A hidra, a besta de 7 cabeças que sai do mar, é a hidra de Lerna da mitologia grega. Tem muita influência da mitologia dentro do pensamento cristão. Okay? Então nós estamos passando, né, nessa história, por esse processo. Okay? Ainda, infelizmente, na Igreja da Unificação, ainda existe, okay, alguma mentalidade mítica. Ainda há quem interprete as coisas de uma forma obscura, nebulosa, e isso é bom para manter o controle, ok? A mentalidade filosófica e a mentalidade científica estão paralelamente se desenvolvendo na igreja e sempre existiram em todas as épocas. No tempo da filosofia grega, Aristóteles era um grande cientista, escreveu 20 livros pequenininhos, que dá mais ou menos 1000 páginas na obra do Aristóteles, mas era já um pensamento científico, ok? Mas em cada época predominou uma mentalidade. Então na antiguidade predominou a mentalidade mítica, mas havia já filosofia e ciência. E hoje ainda nós temos predomínio da ciência, o saber científico dominou o mundo, ok? Mas ainda há a mentalidade filosófica e a mentalidade mítica, espalhados pelo mundo. Okay? O que são os índios? Os índios são uma sociedade do passado coexistindo com a sociedade digital, da era digital, a sociedade da ciência quântica. Então os índios são fósseis sociais, pedaços da humanidade que foram deixados para trás no processo civilizatório. Foram deixados para trás por quê? Por egoísmo e ignorância. Ok? Então, a mentalidade dos índios é uma mentalidade quase que inteiramente mítica, porque são fósseis sociais. E você querendo saber como viviam os povos de 500 anos atrás, vai numa aldeia indígena
daquelas autênticas que ainda preservam algumas coisas. Porque muitos índios hoje já estão informatizados. Eles não querem saber disso. Isso é bom para a política do zoo humano. Transformar uma tribo indígena numa espécie de zoológico humano para inglês vir olhar. Arqueólogo vir olhar. Era assim que eles viviam, era assim, assim. É só para isso, mas viola os direitos humanos dos índios. Esse é um preâmbulo. Então, nós, na unificação, quando conhecemos o princípio divino, nós saímos da mentalidade da interpretação mítica para a mentalidade filosófica e científica, lógica. Nós começamos a entender, por exemplo, os fenômenos dos últimos dias. A ressurreição ficou uma explicação clara. Então mas o verdadeiro Pai nunca deixou de falar de ciência. Ok? E é aí que nós entramos. Eu criei um instituto, que eu chamo de Instituto Brasileiro de Ciência Deusista, para fazer um curso de ciência deusista. E é um conjunto crítica e contraproposta para a ciência teísta. A guerra cultural hoje é ciência ateísta versus ciência deusista. Ok? Porque Deus já penetrou na ciência. Nós, no movimento da unificação, houve um período que era necessário imersão total na vida sacrificial. Né? Houve esse período necessário. Mas agora nós estamos na era depois da vinda do céu. O que é a ONU? A ONU, vamos dizer que ela tenha lá 200 funcionários. Que ela tem departamentos ao redor do mundo. Então, essa equipe foi arrebatada, foi escolhida e trazida para cá. E preparada. É a era antes da vinda do céu, né? AVC. Nosso pai dividiu a história em 2 pedaços. AVC, antes da vinda do céu, e DVC, depois da vinda do céu. Ok? Então, antes da vinda do céu, nós íamos na rua, trazíamos as pessoas para cá, preparar o velho e deixar ela aqui. Montando uma equipe. Quando nosso pai proclamou a era depois da vinda do céu e criou a ONU da Paz, mudou. Nós não vamos mais pegar as pessoas lá fora e trazê-las para aqui para dentro. Nós vamos levar nossas ideias e derramar sobre as pessoas como nosso pai fez com o vinho sagrado. A atividade da era depois da vinda do céu é a ONU da Paz quem dirige. A ONU da Paz tem departamentos, todas essas ONGs que o nosso pai criou são departamentos dessa nova ONG, inclusive o departamento de ciência. Ok? Departamento de educação, é uma ONU. Funciona exatamente igual, tem uma sede como a ONU, ok? Tem representações dos países do mundo, tem embaixadores, percebe? É uma ONU, é o governo mundial de Deus. E o nosso trabalho agora é pegar ideias, as ideias do verdadeiro Pai, e lançá-las sobre a população, do mesmo jeito que nosso pai fez com o vinho sagrado. Mas a mentalidade mítica, que é a mentalidade do igrejismo, vamos dizer assim, deusismo versus igrejismo, é o prazer do cheiro da fé. Você entra numa igreja católica, gente, você vê todas aquelas imagens, e aquele cheirinho de fé, a pessoa parece se sente muito bem ali. Ok? E pensar em ciência e sair desse ambiente é até difícil, para algumas pessoas é impossível. Mas nós podemos preservar nosso alto padrão de fé, espiritualidade, de verdade e tal, com uma visão científica compatível. Não há nenhum conflito nisso. Ok. Aqui é o de cima, de baixo que passa, né? De baixo. Ok. Então é o curso de ciência deusista, parte 1. Nós vamos fazer uma breve introdução à ciência deusista. O pai da ciência deusista é o nosso pai verdadeiro. Ok? Agora você. Deus é o cientista absoluto. Quando consideramos o fato de que Deus criou e continua atuando nesse imenso universo, que está para além da compreensão da ciência humana, podemos seguramente dizer que Deus é também o cientista absoluto.
conhecimento científico predominará o futuro. A história está marchando para a era da ciência. Todas as causas serão compreendidas. Será a era do desenvolvimento da ciência no esforço para encontrar a origem de tudo. Devido à chegada dessa era, a própria religião terá que alinhar seus passos com essa tendência. A necessidade de conhecimento científico. Do ponto de vista do conhecimento, a queda significou a descida do homem à escuridão da ignorância. Já que o homem é constituído de dois aspectos, o interno e o externo, o espiritual e o físico, existem dois tipos de ignorâncias. O homem tem lutado para superar a ignorância interna pelo caminho da religião e para superar a ignorância externa pelo caminho da ciência. A religião e a ciência têm sido métodos de busca dos dois lados da verdade a fim de superar a ignorância interna e externa e restaurar a luz do conhecimento. A fonte. Princípio Divino, 1997, introdução, página 3. Nosso pai começou, a primeira ICOS foi feita em 1969, exatamente há 50 anos atrás. Portanto, a ciência é uma parte importante, mas para que a ciência fosse estimulada da mesma forma que a religião e a religiosidade, era necessário que o líder tivesse alinhado, tivesse esse nível de pensamento. Se o líder é igrejista, exclusivamente igrejista, ele só pensa no igrejismo. Mas o verdadeiro pai era um homem do futuro, não era um homem do tempo presente. Então, meus pais já viam claramente a necessidade de essas duas coisas caminharem juntos, senão você poderia crescer meio capenga, em termos de conhecimento, não é? Continuando. Qual a essência da... Problema? Pode ler. Qual a essência da verdade? Qual a essência da verdade? Não é o poder, conhecimento ou a riqueza. A essência da verdade é o amor. O amor essencial é vertical, o amor verdadeiro, horizontal. O amor é a essência da verdade. Continua. A necessidade de conhecimento científico. Em Tóquio, entrei no curso de engenharia da Escola Politécnica da Universidade de Waseda. Eu sabia que, sem conhecer a ciência moderna, não poderia estabelecer uma teoria inovadora, teologia inovadora. Por isso, escolhi cursar engenharia eletrônica. Universo em pulsação. O universo contrai-se e expande-se. Em outras palavras, é como se respirasse. Quem controla essas ações de contração e expansão não é o poder político, nem o conhecimento, nem o dinheiro. E é a dádiva do amor. É Deus. Né? Nosso pai entrou na universidade de Waseda porque ele entendeu que a importância da ciência moderna. Ele não poderia criar uma teologia inovadora se não tivesse conhecimento científico. Então veja que o nosso pai, estamos falando o quê? Quando é que o nosso pai foi para o Japão? Nos anos 40, né? Nosso pai foi preso no Japão, então nosso pai já estava ali, antes de ele começar, em 1945, propriamente dita, a sua missão pública, ele já sabia disso. Aqui o nosso pai fala, eu estou fazendo um livro chamado A Ciência do Verdadeiro Pai. Eu estou catando todas essas expressões do nosso pai, do John Sobion e do Princípio Divino, e colocando no livro, e comentando, ok? Por exemplo, o universo em pulsação. O Einstein, a teoria dele sobre o universo, as teorias matemáticas do Einstein, possibilitou o desenvolvimento de uma teoria do universo. E nessa teoria do universo do Einstein, o universo se expande e se contrai, pulsa como um coração, ok? Então eu vou botar essa citação do verdadeiro pai e vou explicar onde está na ciência contemporânea a prova disso. Nosso pai falou coisas extraordinárias. Por que as pessoas têm olhos verdes? Nosso pai falou, nos lugares gelados, quando passa neve, surgem tufos de árvores, como oásis verdes. Aquele ao redor branco e aquele tufo verde no centro. Ou então, quando as águas derretem, as águas formam um pequeno lago bem azulzinho no meio do branco. As pessoas olham para isso e o sentimento delas, diante disso que ela vê, altera a sua genética e os olhos dela ficam azuis. Ou verdes. Estamos falando, portanto, de uma outra biologia.
Biologia sentimentista, não biologia ambientista. Porque o ambiente também pode provocar modificações. Essa é uma biologia nova que o verdadeiro Pai revelou. Então vamos estudar, vamos procurar na ciência fatos que comprovem. Essa é uma revelação verdadeira. Nós estamos falando do mundo da seita mundo. Estamos falando de um homem extraordinário e revelou uma ciência que vai mudar o mundo, uma teologia que vai mudar o mundo completamente. Mas essa teologia, essa ciência precisa ser apresentada. Apresentar ao nosso Pai de uma outra maneira e apagar de vez a imagem da seita mundo e do mundo da seita mundo. Esse homem não existe. Ok? Já lemos esse. Ok? Conferência Internacional para a Unidade de Ciência. Pode ler. A teoria do biocosmos, o universo vivo. O universo é um perfeito corpo orgânico criado de acordo com a finalidade da criação de Deus. Como um corpo orgânico, o universo tem caráter interno e forma externa. Deus é o caráter interno do universo, e o universo físico é a forma externa de Deus. Princípio divino, paz e desenvolvimento. Ok? Continuando. O que é o universo? O universo é o Criador, Deus, que se projeta em uma forma substancial. A finalidade última da criação do universo foi a manifestação de uma imagem visível e finita de Deus. E esta é o homem. O universo, Deus é o Criador. Deus está onipresente no universo. Ok? A pulsação do Do planeta. planeta. Este mundo está respirando. Sabiam que até mesmo a Terra respira? A Terra inspira e expira, expandindo-se quase 1 metro de cada vez. É assim que ela regula a si mesma. Isso muda tudo. Não é a atração gravitacional da Lua que puxa a água de toda a Terra e deixa um espaço onde a Terra gira dentro da água. A Terra é um corpo físico que tem muito mais força de influência sobre a Lua do que a Lua sobre a Terra. A Lua é bem menor. A atração gravitacional da Terra deveria já ter engolido a Lua. Estamos falando aqui que quando a Terra se expande, a água penetra e a maré baixa. E quando ela se contrai, o nível de água sobe. Estamos falando de uma outra teoria das marés. Percebe? O Newton estava equivocado. O revelado mundo é certo. A Terra pulsa como um coração. E essa pulsação pode ser medida. Quando o engenheiro constrói uma ponte, ele coloca junturas para permitir que ela se expanda, né? Quando a ponte esquenta, ela se expande. Quando ela esfria, ela se contrai. Por isso as pontes têm junturas para permitir essa flexibilidade. Até edifícios agora também tem isso. Então nós estamos falando de uma nova ciência. Pode ver. A mente onipresente, holográfica e holotrópica. Onde está a mente? Dentro da cabeça ou dentro do coração? A mente está em todas as partes do corpo. Não há parte do meu corpo em que ela não esteja. Do mesmo modo, se Deus existe, sendo o mundo o corpo de Deus, ele está em todas as partes do mundo. Fonte. Johnson. Tem milhares de... E naquela coleção do livro do nosso Pai deve ter coisas fabulosas para as pessoas daqui a 50 anos, 100 anos. Elas vão descobrir isso com um nível de profundidade, de perfeição. Aqui é um nível elementar de formação. Ok? Então, a mente holotrópica, que é trópico, holotrópico está em todos os lugares. Eu tenho um livro chamado A Mente Holotrópica, de um cara chamado Stanislav Grof, esotérico. A mente holográfica, eu tenho um livro chamado Universo Holográfico. O universo é um holograma gerado pela mente. Tudo que está no universo já está na sua mente. Okay? A sua mente, eu chamo de teoria Duff, decodificador universal de frequência. Tudo aqui é frequência. A solidez é um registro mental.
O som é um registro mental. O calor, você sente aqui, mas é um registro mental. Todas as frequências do universo, imagens, tudo já está na mente. Não é? Como um registro mental, como uma espécie de holograma. Ok? E é por causa disso que você pode identificar as coisas. Porque você tem um referencial interno que permite você identificar. Onde está a cor? No objeto ou na mente? O que é a cor? É uma frequência de onda. A mente tem capacidade de decodificar essa cor e ela deu um nome, vermelho. Assim é tudo mais o universo. Então a mente, o universo, nosso pai disse, o universo é imenso, mas cabe tem na mente do homem. Lembra disso? O universo holográfico, ele está na mente do homem. O homem e o universo são um só. Ok? Se você tirar o homem, tira o universo. E se você tirar o homem, você tirou, de certa forma, tirou Deus. Porque o homem é um micro-Deus. É uma imagem visível e finita do Deus. O Deus invisível e infinito se tornou visível simbolicamente na natureza e diretamente no homem. Imagine Deus como uma criança, o Cristo, o pastorzinho de vacas, né, que vive brincando com as vacas. Deus é como uma criança e Ele criou algo com que Ele pudesse interagir e gerar felicidade. Ok? Só que Deus ele se tornou parte do próprio objeto, do próprio brinquedo. Deus pode se inteirar com as coisas. A sua irmã gosta muito de artimóia. E eu fui na feira e eu sempre lembro dela, porque ela comendo a artimóia, se ela tiver uma união de coração profunda com Deus, Deus sente o sabor da artimóia através da sua irmã e através de você. Porque você pode ser uma pessoa da segunda geração, mas há as pessoas da segunda geração que não têm profundidade nenhuma. Ou por imaturidade, ou por desinteresse, ou por ignorância, ou má orientação. Líder espiritual despreparado, desinforma, abaixa o padrão cultural. Então, esses 3 slides é para mostrar que a ciência da unificação ela está fundamentada no pensamento do nosso Pai. Mas também, o princípio divino é fundamentado na Bíblia. Nosso Pai, isso aqui é um banner que eu fiz para apresentar o trabalho do nosso Pai com a ciência. E é um banner, são 2 partes. Todo o trabalho do nosso Pai com as conferências híbridas, um trabalho lindo, que no Brasil não se desenvolveu ainda, mas que esse aqui é o embrião. Esse é o primeiro lugar que eu estou dando uma palestra sobre a ciência deusista. Primeira vez. E o primeiro lugar que eu estou dando uma palestra sobre esse assunto, uma introdução. Mas é um trabalho lindo. Cientistas como Karl Pribram, ou mesmo que desenvolveu a teoria do cérebro holográfico, o Karl Pribram era amigo do nosso Pai. E a teoria do cérebro holográfico que ele desenvolveu inspirou um físico chamado David Bohm. E os dois se uniram e desenvolveram a teoria do universo holográfico. Essas pessoas que conversavam com o nosso Pai falavam de ciência, certamente. Essas conversas ninguém participava delas assim de perto, como o nosso Pai orientava esses caras diretamente. Gênios, nobéis, como Eugênio Wigner, por exemplo, prêmio Nobel, eram amigos do nosso Pai. Percebe a dimensão? A Bíblia também fala da invisibilidade de Deus e da onipresença de Deus. Todos esses trechos bíblicos falam da invisibilidade e da onipresença de Deus no universo. Mas vamos pegar alguns. Deus vive em nós e nós vivemos em Deus. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Estamos dentro, nos movendo e existindo dentro dele. E aqui? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Deus está em você, ok? Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. O dia é quando a gente conheceu o princípio divino.
A gente começou a entender. Então a Bíblia fornece, e é por isso que os cristãos defendem a invisibilidade. O cristianismo protestante admite essa ideia de uma forma mais... Admite essa ideia. Mas o catolicismo tem algumas restrições, porque Deus está no céu, sentado num trono. De um lado, tá, à direita dele, está Jesus sentado, e do outro lado um pombinho. São 3 tronos. Essa ideia, que é um dogma católico, não bate com a Bíblia. Não bate. Percebe? Então, para negar a invisibilidade de Deus e impor a figura de Deus como... Nos Mormons, por exemplo, Deus tem um corpo físico. Por isso que Jesus comeu carne, tal, peixe e tal. Então, são dogmas que... Mentalidade mítica. Na era digital, na era da telemática, na era da tecnologia 5G, na era da robótica. Então, é um fóssil. Ideias fossilizadas, ok? Ideias do passado que querem se impor no presente e manter a humanidade no nível mítico. Percebe? Passando agora, um pouco mais rápido. Conclusão da ciência contemporânea. Leia. Luz, energia e informação. Conteúdo, forma e estrutura. É o potencial de tudo. A luz é em tudo. O universo é uma realidade autocriada. É um ser luz infinito, superpoderoso, dotado de um conteúdo informacional e de uma vontade consciente e criativa, capaz de projetar a si mesmo sobre a forma finita das partículas. As pessoas intuem uma forma de inteligência que no passado organizou o universo e a personalizam chamando-a Deus. O David Bohm é o físico que se uniu com o Carl Pribren e juntos criaram a teoria do universo holográfico. Okay? A conclusão da ciência moderna é que a essência de tudo é energia e informação. A informação e a energia são um. No início era o verbo, informação. E o verbo era Deus. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, é um oceano infinito de energia. Mas é uma energia viva, é bioenergia. Pois Deus era essa. O verbo era Deus e o verbo estava em Deus e o Espírito de Deus pairava. A informação concentrou a energia, estabilizou ela sob a forma de partículas. E depois em átomos, moléculas, e depois seres. Eu sou um monte de átomos. Em essência, eu sou invisível. A minha natureza essencial é invisível, é informação e energia. Informação é invisível, energia também é invisível. Informação é mente. Ok? Então, na verdade, o que é que me mantém? Por que os meus átomos dão uma lufada de vento forte? Não espalham os meus átomos. Não desintegra. Porque eu estou dentro de um campo morfoquântico. É um campo de energia e nós nos desenvolvemos dentro desse campo. Que idade você tem? 24. Okay. Com 21 anos o campo parou, atingiu a perfeição. O espírito, né? O campo. E o seu corpo cresceu dentro, se desenvolveu e adquiriu a mesma forma do campo. Mas o seu corpo físico continuou, houve uma mudança. As suas células estão se multiplicando mais lentamente. Inverteu o processo, ele estava acelerado, aí parou e agora ela está desacelerando. E aí as suas células, o seu corpo começará a murchar. E finalmente, quando o campo sair, o corpo se desintegra. É um campo. Prêmio Nobel de Bioquímica. Enfatizando a interdependência, podemos dizer que vida e não vida não se opõem. E assim tem que ser, pois de outro modo teríamos de um lado o mundo mecânico e de outro o mundo orgânico. Ok? Ganhou um prêmio Nobel pela teoria das estruturas dissipativas. É uma teoria interessante.
Vida e não vida não se opõem. Por exemplo, caranguejo, a carapaça dele é viva? É claro que é. Os seus ossos são vivos? É claro que são. Seus cabelos são vivos? É claro que são. Não há vida e não vida. O universo todo é vivo ou não é? Para cientistas de nível Nobel. E para o verdadeiro Pai, o universo está vivo. Deus é onipresente no universo. O universo é a forma externa de Deus. Nós temos que encarar esse fato. Não precisamos ignorá-lo. Pelo contrário, nós temos que encarar o fato. Chamando a nova visão emergente da realidade ecológica, no sentido da ecologia profunda, enfatizamos que a vida se encontra no próprio cerne da realidade Universal. No velho paradigma, a física foi o modelo e a fonte de metáforas para todas as outras ciências. Cientistas e não cientistas frequentemente retêm a crença popular segundo a qual, se você quer realmente saber a explicação última, terá de perguntar a um físico, o que é claramente uma falácia cartesiana. Hoje, a mudança de paradigma da ciência reducionista para o pensamento sistêmico, holístico, em seu nível mais profundo, implica uma mudança de foco da física para as ciências da vida, para a biologia. Ok. A física newtoniana, ela estabeleceu um tom, né? Se você quer saber a verdade, pergunte a um físico. Só que hoje, pergunte a um biólogo. Ou melhor, pergunte a um bioquântico. Porque a biologia é quântica hoje. Não é biologia clássica. Porque a física clássica era mecanicista. E a biologia clássica se desenvolveu em cima da física clássica. É mecânico. O seu cérebro é um computador, o seu coração é uma bomba. Então o corpo não é um organismo, ele é um mecanismo. Então essa ideia da mecanicista, ela é usada pela biologia até para interpretar o corpo dos sistemas vivos. Okay? Mas hoje, com a física quântica, uma nova biologia está se desenvolvendo. E o verdadeiro Pai falou dessa biologia. Nosso Pai foi além e falou de uma biologia que o sentimento humano influencia a sua forma física. O caráter interno afeta, reflete, a forma externa reflete o caráter interno. Então a biologia que o nosso Pai revelou, ela é mais profunda. Ela inclui o sentimento na questão, percebe? Mas a ciência contemporânea, esse é um cientista, um físico esotérico, okay? Mas é um físico. Esse aqui, Francis Collins, é nada menos que o diretor do projeto Genoma Humano. Ok? O que ele diz? Uma das grandes tragédias de nosso tempo é a impressão criada de que ciência e religião precisam estar em guerra. O Francis Collins é o diretor do projeto Genoma Humano, escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. Para ele é Deus. A genética são as letras com as quais Deus construiu o universo. James Lovelock, a ideia do universo vivo, porque o falso precede o verdadeiro, ela é ainda um tabu dentro das igrejas cristãs, mas ela já é uma realidade muito clara fora. Já existe uma ciência, a ciência ateísta, ela está sendo contestada por uma outra ciência tipo Caim, que é a ciência esotérica. E esse é um dos pais da ciência esotérica. James Lovelock escreveu Gaia, a teoria do planeta semivivo. Ok? A biosfera que recobre a Terra é viva, mas a Terra toda é irta. É uma rocha de morar. Ok? O magma, a litosfera, tudo isso não tem vida. A vida é só a camada da biosfera que recobre a Terra. Essa é a teoria Gaia. Isso é falso. Ok? Nosso Pai disse que a Terra é viva, respira inteira. No princípio divino a gente usava um exemplo que você cortar aqui, você vai ver que você tem os pelos, correspondem às árvores, a carne, corresponde à geosfera,
E você tem os ossos, que corresponde à litosfera, e você tem a medula óssea, que corresponde ao magma. Não vou publicá-lo agora, depois que eu conseguir. Ok? Mas eles estamos atrasados. Ó, universo vivo. Percebe? Ok, universo autoconsciente. Quem escreveu esse livro? Foi um físico chamado Amit Goswami, indiano, esotérico. Então, eles saíram na frente, há milhares de livros sobre esse assunto. A ideia do universo vivo é bíblica. Mas a gnose, que é o gnose, ocultismo, gnosticismo, macumbismo, teosofismo, essa coisa